vídeo de hoje ele é um vídeo um pouco mais prático, eu trazendo um pouco da minha rotina aqui, né, semana tá começando agora, dia 29 de setembro, segunda-feira, agora são 11 horas da manhã, e a sessão de Nova York ela já abriu, né, então a gente já teve abertura, e aqui no meu canal eu sempre trago vídeo prático para vocês. Teoria, né, todo mundo sabe, mas na prática ali é onde a gente realmente vê a dificuldade, é onde vem o primeiro desafio, que é onde eu monto meu posicionamento, como eu faço uma leitura de mercado, né, interpretar cenários, contexto, gatilho de entrada, então tudo isso eu vou trazer hoje de uma forma prática. Então vamos começar aqui pelo euro-dólar e entender o que está acontecendo nele, né? Minhas análises eu sempre faço um passo a passo. Eu começo pelo gráfico diário. A gente consegue ver que o candle de hoje já superou a máxima do dia anterior, que foi na sexta-feira, fechamento da semana, e agora na abertura a gente já veio alcançando aqui, ó, alguns patamares. Se eu for pegar, a gente tem uma ineficiência, que é uma zona que derruba o preço, que é a primeira liquidez de FVG que ele buscou. Pode ser que ele busque mais, então essa é a primeira pergunta que eu me faço. Putz, velho, o preço ele subiu demais e ele se aproximou de um FVG. Será que ele volta lá para terminar de preencher esse FVG e aí sim eu começo a focar em venda, ou ele vai começar a cair agora? Então, através do gráfico diário, eu já monto meu primeiro questionamento. Isso aí a gente chama de narrativa. Então, você começa a se fazer perguntas e a resposta você encontra no próximo fractal. E aí você vai fazendo um alinhamento de fluxo. Que o próximo passo seria o gráfico de 4 horas, tá? No gráfico de 4 horas, o que eu consigo ver? Uma vela de exaustão muito forte para alta. Depois a gente teve uma correção, ele pegou a máxima e já acabou corrigindo. Então, o meu primeiro ponto de venda é uma rejeição das velas de 4 horas, da vela de 1 hora. Que é um cenário que aqui começou a acontecer, mas é em 1 hora que eu vou ver se o preço realmente está apresentando reversão. E aqui a gente consegue ver que é um CRT. O que é o CRT? Ele é um contexto que ele se faz através de 3 velas. Então, a gente tem a vela 1, que é uma vela expansiva, uma vela de alta. Tem uma vela 2, que é uma vela que rejeita a máxima e fecha abaixo dessa máxima, ó. Pode ver que ela fez a mínima aqui, fechamento, abaixo da máxima e deixou uma retração. Então, o que isso me mostra? Uma manipulação de estrutura. Então, o preço ele veio aqui, ele manipulou essa estrutura, que é um swing point lá atrás, ó. A gente tem zonas de equal high aqui, que é o nosso topo duplo. O preço ele poderia ter vindo aqui, ó, mitigar regiões de ineficiência até melhores, mas a gente sabe que nem sempre o mercado faz o que a gente quer. Mas o cenário aqui ele já foi confirmado para uma queda. O que é o CRT? Só para enfatizar, é quando a gente tem uma captura de liquidez externa, pode ser até mesmo de topo duplo, melhor ainda, e logo em seguida uma rejeição candle aqui da próxima vela. E como é um gráfico de 1 hora, essa rejeição ela é bem considerável, mais forte que o fractal micro, que é onde a gente vai agora. No fractal micro eu consigo ver o que o mercado ele distribuindo, né? Ele veio, manipulou, fechou e está distribuindo para uma queda. Quando a gente pensa em queda, a primeira pergunta é até onde, né, o preço ele vai cair? Até onde é conveniente para mim se manter posicionado na queda? E aí a gente começa a trabalhar com alvos. Os nossos alvos da queda, essa região de equal low, é fundo duplo, são regiões de interesse do preço, né? As zonas de liquidez aqui que ele tem para buscar. Também é interessante a gente pegar essa queda até lá, né? Vamos colocar em 5 minutos. Eu gosto bastante de ver o Power of Three, que é o AMD, né? As kill zones, as sessões, como é que foi o comportamento. A gente consegue ver que a abertura da Ásia foi bem flat, se tratando do euro-dólar, é uma abertura tipo até que comum, normal, era o esperado, e a gente não teve ainda manipulação aqui por parte de Londres para poder fazer o Judas Swing, e ele veio aí fazer essa manipulação a partir das 9 horas até 10 horas da manhã. Então a manipulação aconteceu aqui na abertura de Nova York, né, na pré-abertura às 9 horas, já teve a manipulação. E aí na abertura de Nova York, oficialmente às 10h30, horário de Brasília, ela fez a manipulação de Londres, e já está entregando aqui para a gente o movimento de queda, né? Então, meio que eu tenho um Power of Three diário do intraday para uma queda, porque já manipulou os topos da Ásia, e eu também tenho na Kill Zone da Nova York uma queda, porque já manipulou o topo de Londres. Então, aqui eu tenho todas as configurações prontas e setups, né? Agora a gente tem que começar a pensar em posicionamentos. Quando fala de posicionamento, né, eu começo a ligar alguns indicadores aqui que vai me ajudar. Como, por exemplo, o Round Numbers, né? Um indicador de... Ele te mostra números redondos, números zeros. 1500, 200. Essas regiões são regiões de retração muito forte. Então, aqui a gente tem uma, 1.17500. Tudo tem 00, são os números redondos. Essas regiões respeitam bastante. Você pode até fazer um backtest depois aí. E aí, para pegar essa correção, eu pego o OTE, aonde que o preço manipulou a máxima até a região de rompimento dos fundos. Ele começou a romper aqui. Não foi um rompimento muito bom, mas em M1 essa vela vai fechar cheia, provavelmente. Olha lá. Em M1 a gente já tem a quebra de estrutura aqui, é esse MSS, né, ou choque. É a mesma coisa, MSS, choque, market shift. A gente tem uma mudança estrutural do gráfico micro e uma correção aqui nessa região. O melhor ponto de venda é aqui, até mesmo porque a gente consegue ver uma captura de liquidez, olha, é uma indução, aqui serve como ponto de indução do preço. Então ele tende a vir aqui capturar esse ponto
e aí sim entregar uma queda pra gente. Cara, esse setup aqui é um setup aulas. Tipo, se tu montar esse padrão e começar a focar nisso aqui todos os dias, né? Esperar a manipulação, quebra de estrutura, aguardar o retorno do preço, alinhar toda essa estrutura da macro até a micro, você vai conseguir fazer entradas com mais precisão. E aí, por exemplo, né? Tem um outro cenário que, infelizmente, pode acontecer e se acontecer a gente precisa estar preparado, que é o terror do trader, né? A gente montar o posicionamento e ele não vir na nossa região e ele acabar derretendo. Como é que eu vejo isso? Começa a fazer uma análise das velas. Qual é o comportamento dela? A partir da vela de 1 minuto. Então, o preço ele veio aqui nessa ineficiência, começou a desacelerar, tentou desenvolver e agora fechou em uma baixa, 11,19. Daqui 30 segundos vai ser 11,20 e esse candle de M5 ele vai fechar. Se esse candle fechar em queda, né, significa que a gente já tem um direcional de baixa estabelecido. E aí é só esperar um recuozinho do preço mesmo, ó, ele vinha até os 50%, que a gente vai trabalhar com stop aqui em cima, já fez a entrada, vela retraindo, ó, stopzinho aqui em cima, 1.830 dólares de stop, para poder buscar um 2 para 1, 3 para 1, aí depende muito da entrega do mercado. A ideia é a gente ir conduzindo, né, pegar essa queda. E é importante você saber também confirmação de fluxo, porque às vezes dá para você pegar uma operação para aproveitar o movimento e não perder ele, né? Só que o ideal é dessas operações aqui, você entrar com a metade do seu stop, porque se ela der loss, você consegue complementar aqui com a outra metade. Então, por exemplo, meu stop no dia é até 3 mil dólares. Eu já tô arriscando aqui, ó, 1.800, então eu tenho mais 1.400 dólares para arriscar. Então, eu posso escolher arriscar ali em cima quando ele voltar ou no outro dia, guardar essa gordura pro dia seguinte. Bora ver, ó, o preço está desenvolvendo. E uma outra coisa, é importante você abrir operações nos horários de kill zones, é próximo da abertura. Então, eu sei que a Nova York abriu às 10h30, agora é 11h23, vai fazer 1 hora que a sessão tá aberta. 2, 3 horas de sessão é onde o mercado fica mais movimentado, depois ele começa a dar uma parada. Então, esse trade aqui, eu devo levar ele até no máximo meio-dia e meia. Eu fico o dia inteiro no gráfico, eu fico 1 hora e meia aqui preso no trade no máximo. Às vezes ele paga mais rápido, por quê? Porque eu tô operando no horário da sessão de mercado. E sempre quando você estiver operando, você aguarda uma manipulação do preço e quebra estrutural. Isso aqui, ó, Nova York abriu nessa região às 10h30. Ela veio, manipulou esse topo. Então, muitas pessoas aqui começam a comprar acreditando que é uma alta. Só que é pelo contrário. O primeiro movimento ali da sessão geralmente é uma manipulação. Como que eu sei que ele confirmou a manipulação para começar a pensar em venda? Quebra de estrutura, ó. Olha esses fundos aqui, ó. Preço, quebrou esse topo e depois esse fundo foi quebrado. Quebrou outra região de fundo, foi de novo. Então, esse topo quebrou essa estrutura e esse topo aqui quebrou essa estrutura. Aí a gente pegou reposicionamento aqui nessa região. E aí a gente tem alguns setups, né? Por exemplo, se eu quero vender, eu tenho que aguardar o preço, né? Manipular topo e quebrar o último fundo para eu poder pegar essa venda. Se eu quero comprar, eu tenho que aguardar o preço, manipular os fundos, quebrar topo e aí eu pego essa compra. E a primeira pergunta que fica é: meu, mas eu vejo isso aqui direto no gráfico fazendo. Tem uns que dá stop, tem outros que dá take, até dá certo, mas a maioria que eu pego é stop. Assim, né? Às vezes você até conhece essa estratégia aqui de pivô e tal, só que você está sendo estopado. E aí um dos principais motivos é porque você não está pegando o pivô de abertura de sessão. Você pode ver que eu só pego esses market shift aqui quando a gente tem abertura de sessão. Então, a Nova York abriu aqui e manipulou Londres. Aí depois ela veio e me deu esse direcional de baixa. Aí eu pego, porque está alinhado com tempo e preço, né? A gente tem abertura de sessão e o preço marcando as estruturas e capturando liquidez. Aqui é a mesma coisa, vamos supor que eu estou operando em Londres. Aí Londres abriu aqui, pegou a mínima da Ásia e depois quebrou para uma alta de novo, fazendo um Judas Swing, né? Que é o movimento que acontece na London Open. Aí eu pego essa compra. Agora, por exemplo, esses movimentos você vai ver o dia inteiro acontecendo, mas nem todos vão dar bom, porque não são todos que acontecem na abertura do mercado. Durante o dia acontece ali um ou outro que acaba dando certo, outros errado. Só que os mais assertivos é na abertura de sessão. Por quê? Porque a gente tem volatilidade. Então, às vezes, tua técnica é até boa, mas tu tá operando no tempo errado. E eu acredito que o trade é mais sobre mentalidade do que operacional. Operacional, qualquer um pega, assiste as aulas e aprende. Uma criança de 12 anos, desenhando cadernos padrões de gráficos e olhando pro gráfico, consegue fazer isso, entendeu? O que mais pega no trade é disciplina, é você ter um método validado, você ter uma rotina, porque não adianta você ter uma boa estratégia e você não alinhar isso com teus horários, entendeu? Se tua vida ela é bagunçada, teus horários são bagunçados ali para estar operando no mercado e se dedicando nisso, os seus resultados também serão. Então, a consistência antes de acontecer no mercado, ela tem que acontecer na tua vida. Saca? Por isso que o trade ele mudou minha vida, querendo ou não. Eu mudei minha rotina, mudei até minha alimentação, comecei a fazer exercício. Por quê? Putz, velho, dia de loss, meu, tu tem que fazer alguma coisa. Vai dar um treino, vai lutar um boxe, vai puxar peso, vai fazer alguma coisa. Então, até o trade ele te incentiva a evoluir na vida também. Se você não estiver buscando essa evolução fora do mercado, vai ficar difícil tua evolução dentro do mercado. É muito sobre isso. Muita gente entra no mercado para poder, tipo, se aliviar financeiramente, mudar de vida, sair da CLT e tá certo. Só que etapas, né? E às vezes, quando você entra no mercado, você coloca uma expectativa tão grande nele, que às vezes
teu primeiro impacto ali, teu primeiro resultado não vai suprir a tua expectativa. Por isso que muitas pessoas saem da gestão. Tem ali a mentalidade para começar com pouco, para valorizar um pouco, fazer o pouco como se fosse muito. E aí multiplicar de forma constante, né? Fazendo uma base realmente sólida. As pessoas querem pular etapa. Elas já querem chegar no mercado dando a win, já querem chegar passando por dia de ciclos negativos, passando por cima de dia de stop, tentando recuperar prejuízo. É fazer as coisas todos os dias, sempre trabalhando com a tua expectativa. Se fosse para resumir, o que faz as pessoas saírem da gestão e não seguirem um plano até o final do mês é expectativa. Você abre uma operação, você coloca expectativa nela. Por exemplo, eu tô com um trade aqui aberto, coloquei $1.800 de stop. Qual que é a minha expectativa? Minha expectativa tem que condizer com a realidade. Então saiba que cada trade ele carrega consigo uma expectativa. Quanto menos expectativa você tiver, melhor vai ser. Você não tem que esperar nada do mercado, você só tem que esperar que você execute uma estratégia dentro do método e você confie nesse plano até o final, não fique mudando. Tá me pagando $600 aqui agora. Eu vou aproveitar que o mercado ainda não começou a andar, eu vou almoçar, vou dar um treino, daqui a pouco eu volto aqui com vocês. Eu vou deixar rolando e vou acompanhar. Se começar a pagar, eu volto correndo. Até daqui a pouco. Valeu. Mercado aqui já pagando 3.000 fucking doll. Tô pensando em fechar em $4.000, viu? Mas vamos ver se ele vai conseguir vir aqui no 5. O stop loss a gente já passa para esse topo aqui, ó. Porque aqui é uma absorção que ele fez. Pelo menos $1.000 no bolso já tá garantido. Eu tô querendo fechar em $4.000, tá? Eu tô querendo fechar em $4.000 por causa desse FVG aqui, ó. Tô meio assim se ele retrair aqui. Só que se essa vela começar a derreter, eu deixo ela embora. Tira até o take aqui, ó. Deixa ela embora. Então, tudo vai depender do comportamento da vela agora. Se ela ficar fechando em retração aqui em uma próxima que vir paga $4.000, eu fecho. Mas se ela vir cheia, tá sossegado. Pode deixar derreter, ó. Por enquanto. Vai buscar esses 4. Hoje é dia de urso. Hoje é dia de urso, papai. É dia de venda. Mais $500. Bichinho a gente tem aqui em casa. Aí, ó. 101 dálmata. É um dálmata, gente. $4.000. Tá bom pra você comprar ração e sachê. É isso. Só pedigree. Vai buscar, tropa. Vai buscar. Vai buscar esse daí. $40. Ixi, chega nunca. Chega nunca. Chega nunca, Pandora. Aí, foi. Foi que foi. Agora que eu fechei, ele derrete. Fechei em $4.000. E, tropa, esse aí foi o nosso vídeo. Pô, deixa o like aí, apoia o nosso canal, se inscreve, deixa teu comentário pra eu saber o que tá achando desse tipo de conteúdo. E, pô, tá ligado, né? Metinha de 500 likes. Pegou a meta de 500 likes, eu faço mais um desse na prática pra vocês. É só digitar nos comentários aí qual sessão. Qual sessão vocês querem que eu opere? Nova York, Londres, Ásia. Mas deixa o like aí pra fortalecer, fechou? Tamo junto, grande abraço. Agora eu vou comemorar meus $4.000. E é nóis, valeu.